estejam vendo o QR Code no topo, né, nos telões. Escaneie. Deem a opinião de vocês. A opinião de vocês é de extrema relevância, tá bem? Vamos então iniciar convidando os nossos palestrantes aqui do painel laranja, do palco laranja, tá certo? Cujo título é Tensão na Interconexão, OTT, Custos de Rede e a Regulação de Deveres dos Usuários. Para conduzir o debate, nós vamos convidar Samuel Possebon, ele que é diretor-geral da Teletime. Seja bem-vindo. E ele estará acompanhado do gerente jurídico da Aberte, Rafael Larcher. Seja bem-vindo. Contaremos com a participação e presença do conselheiro da Abrint, Wardner Maia. Seja bem-vindo, Wardner. Receberemos o diretor executivo da Digia, Alessandro Molon. Seja muito bem-vindo. Contaremos com a participação do gerente de projetos do NIC.br, Antônio Moreiras. E receberemos aqui no palco, vou pedir para, por gentileza, a nossa produção realocar mais uma poltrona aqui para mim, tá, Well? Por favor, para que nós recebamos o nosso último painelista, por gentileza. E quem estará conosco no palco laranja, ele que é head para a América Latina da GSMA, Lucas Galito. Agora sim, sentem-se por gentileza. Vou pedir para que vocês aguardem até que todos estejam alocados e dentro de instantes vamos iniciar, tá bem? Obrigada, sejam bem-vindos. Ótimo. Seguimos então. Vamos aqui para o palco roxo, cujo título é Acessa Crédito Telecom, novas oportunidades de crédito. E para conduzir o debate, nós vamos convidar o diretor da Abrint, ele que já está aqui conosco, Mauricélio Oliveira. Olá, novamente. Seja bem-vindo, Mauricélio. Por favor, sente-se, acomode-se. Mauricélio estará acompanhado do diretor de política setorial do Ministério das Comunicações, Juliano Stanzani. Seja bem-vindo. Contaremos com a participação do membro do Conselho Gestor do FUST, Fábio Badra. Para parte desta conversa, o consultor sênior de desenvolvimento digital do BID, Tiago Prado. E contaremos com a participação do diretor do Santander, Valder Nogueira. Sejam todos muito bem-vindos, queiram por gentileza se sentar. Eu vou convidar os demais painéis e dentro de 1 minuto nós iniciaremos de forma simultânea. Aqui no amarelo nós teremos o título Regulação e Inovação do Mercado Móvel, o futuro dos MVNos no Brasil. E para conduzir este debate, convidamos o diretor do Mobile Time, Fernando Paiva. Olá! Acompanhado do superintendente de outorgas da Anatel, nesta ocasião representado por seu assessor, o Vinícius Caran, e o assessor que vai estar aqui conosco, Leonardo Araújo. Seja bem-vindo, Leonardo, como vai? Seguimos convidando Jorge Bichara, ele que é diretor comercial e regulatório da Datora. Seja bem-vindo, senhor Jorge. Diretor executivo do IBDT, André Martins. CEO da TIP, Alexandre Alves. Presidente da ABINC, Rogério Moreira. Aos nossos painelistas, muito obrigada pela participação e presença desde já. Vamos agora para o palco azul, cujo título é Vai vender o seu provedor?
Cuidado com as armadilhas, com Roberto Valverde. Pode subir, Roberto. Seja muito bem-vindo aqui ao palco da GC. Como vai? Tudo bem? O palco é todo seu. Agora sim, uma excelente sessão para todos. Estão me ouvindo? Nossos painelistas estão nos ouvindo. Nossa plateia ainda estão ouvindo? 1, 2, 3, ok? Bom, por enquanto, gente, a gente está ganhando. Então, o palco laranja aqui está com mais público, parece. Mas ali eu acho que é como vender o seu provedor, vai lotar aquele lado lá. E aqui a gente não vai ficar com uma audiência tão boa. Mas por enquanto tá legal. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, do portal Teletime. Vocês também podem todos os dias ter o desprazer de me ver com sono apresentando o nosso podcast, em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações todas as manhãs para vocês, tanto no nosso canal no YouTube, quanto também na sua plataforma de podcast favorito. Agradeço a audiência para aqueles que se inscreverem. A gente está aqui para falar de um tema que é um tema extremamente relevante para o mercado de telecomunicações, extremamente polêmico também, que é a questão da cobrança pelo tráfego de rede, principalmente a partir do tráfego gerado a partir das grandes aplicações digitais. Esse conceito já teve diferentes nomenclaturas, já teve diferentes abordagens, e a cada ano que passa a gente tem que tratar ele de uma maneira mais cuidadosa, porque ele se torna um tema mais complexo. Se no passado a gente chamava isso de fair share, depois a gente passou a chamar de network fee. Nesse momento, a gente está falando de como tratar o tráfego de dados num ambiente muito mais complexo, num ecossistema bastante mais sofisticado, em que a gente está tratando não só das aplicações digitais que tipicamente eram consumidas a partir das redes de banda larga, mas também estamos falando de uma infraestrutura que está dando suporte para uma revolução da inteligência artificial e que certamente vai demandar não só infraestrutura de conectividade, mas também uma infraestrutura de dados bastante relevante. Então, tudo isso compõe a complexidade desse tema que a gente vai abordar aqui e que envolve alguns desses atores que estão contemplados nessa mesa. A gente tem o Alessandro Molon, que é diretor executivo da Digia, mas depois a gente vai explicar o que é a Digia. Ela vem a partir da AIA, que muitos de vocês já conhecem, a Aliança pela Internet Aberta. A gente tem a Brint, representada aqui pelo Wagner Maia. A gente tem a GSMA, que é a principal associação global representativa das empresas de telecomunicações, principalmente das operadoras de telecomunicações móveis, né? Mas do setor de telecomunicações em geral, que é o Lucas Galito, head aqui para a América Latina. A gente tem também o Juliano Cap, que é gerente do NIC BR. O NIC tem feito um trabalho fundamental de acompanhamento e gestão da infraestrutura de internet no Brasil. E a gente tem também o representante da ABERT, aqui representada pelo Rafael Lacher. Ele é gerente jurídico da ABERT, e a ABERT é a associação que representa os radiodifusores, que, por sua vez, são cada vez mais relevantes dentro do ambiente digital e tem mais a dizer nesse ambiente digital. Então, feitas as devidas apresentações, bem-vindos a esse nosso painel. Eu queria começar colocando uma pergunta que eu acho que é o que pontua esse momento que a gente se encontra nesse debate, que é justamente qual que, na visão de vocês, vai ser o impacto dessas aplicações e das tecnologias relacionadas à inteligência artificial e todo o conteúdo relacionado a isso, seja o conteúdo generativo, seja o conteúdo dos sistemas e das plataformas de dados atreladas à inteligência artificial, no ecossistema de infraestrutura. A gente não está falando só da infraestrutura de acesso, mas também a gente fala de cabos submarinos, a gente fala de data centers, a gente fala de redes de transporte. Então, acho que esse é um tema que a gente precisa pontuar melhor para entender nesse novo contexto, qual que é o impacto que a inteligência artificial vai trazer
para a infraestrutura como um todo. Eu acho que a gente pode começar pela Brint, trazendo essa perspectiva, mas eu acho que o Lucas também pode contribuir com essa primeira questão. Então, Wagner, como é que você avalia esse momento que a gente está vivendo em termos de demandas e impactos na infraestrutura por esses novos serviços através de IA? Alô, alô? Estão ouvindo? Perfeito. Bem, é inegável que essa nova demanda por IA, ela vai trazer, obviamente, não só o impacto na largura de banda, como também uma necessidade de latências menores, né? Que vão causar, obviamente, um impacto nas redes, né? Só que nós, como provedores de serviço, e aqui falando em nome da Brint, que representa aí muitos provedores de internet regionais, nós não entendemos que isso seja apenas um fardo a ser transportado. Pelo contrário, é um acréscimo do valor dos serviços que a gente presta, né? Então, muitas vezes, isso está sendo colocado como uma nova carga de coisas que tem que ser financiada de alguma forma e tudo mais. Nós entendemos isso de uma forma totalmente contrária, como uma oportunidade, né? Foi engraçado que aqui dentro da Brint, né, a gente encontra muitas pessoas, às vezes, que começaram lá no começo, como eu comecei, como em 1995, começo da internet comercial no Brasil, como provedor de acesso, né? E lá em 1995, o nosso medo era não ter conteúdo, né? E o usuário já viu lá o Museu do Louvre, a NASA, mais as outras coisas que tinham, e no mês seguinte não tinha mais conteúdo e ia deixar de ser assinante. Então, para a gente ter conteúdo, ter demanda por conteúdo, é um acréscimo de valor ao nosso serviço e não um acréscimo de custo, né? Então, muitas vezes, empresas que são interessadas em mudar o equilíbrio econômico entre provedores de conteúdo e provedores de telecomunicações tratam isso de uma forma totalmente equivocada, totalmente... não é equivocada sem... né? É realmente tratar o que dá valor à rede como um custo e procurando absorver esses produtores de demanda, né, que não injetam o tráfego na rede, é o usuário que busca, procurando receitas desses provedores de demanda. Eu entendo que esse movimento em buscar isso, ele é um movimento muito mais de tentar absorver parte do lucro das grandes plataformas do que propriamente aproveitar que existe essa demanda e vender mais banda larga. E no teu entendimento, hoje, as empresas que geram esses conteúdos, eles contribuem de alguma maneira também com essa infraestrutura, seja colocando CDN, seja colocando infraestrutura de cloud? Sem dúvida. Existe essa parceria hoje? Sem dúvida. Existe essa questão dos CDNs, que ela é extremamente importante, né? Então, hoje a gente tem uma grande demanda de tráfego via CDNs, né, que são estruturas bancadas basicamente pelas plataformas que produzem os conteúdos e pelos provedores, no caso do Brasil, os provedores regionais que hospedam essas plataformas, né? Então, essa é uma questão extremamente importante. Perfeito. Luca, eu jogo para você e eu trago uma das informações, né? Uma das tendências que a gente viu muito durante o Mobile World Congress em Barcelona esse ano, que era justamente essa preocupação com o impacto que a inteligência artificial e esses novos serviços que estavam sendo desenvolvidos trariam para a rede como um todo. E a gente não está falando só da rede de acesso, mas está falando da rede Edge, a gente está falando da rede da infraestrutura de cloud, da rede de transportes. Qual que é a avaliação que a GSMA faz hoje em relação a essa questão da preparação da infraestrutura de telecomunicações para receber esse novo tráfego? Obrigado.
Agora deu uma falhada no seu microfone, mas estava ligado. Agora? Agora sim. Excelente. Procura segurar aqui um mais para cima, que daí não interfere no transmissor. Obrigado, Samuca. Queria primeiramente agradecer aos amigos da Brinch pelo convite. Minha primeira vez aqui no Congresso, realmente muito bom. Levo muitas coisas para casa para pensar em fazer também nossos eventos. Cumprimentar meus colegas aqui do painel. Peço desculpas também pelo meu português, não é minha primeira língua, nem minha segunda, então peço desculpas também por isso. E acho que perfeito. é muito interessante a pergunta. A gente está vendo um incremento nas demandas de tráfego. A gente fez uma análise, acho pela primeira vez na América Latina, um ano atrás, sobre qual é a realidade do tráfego móvel na América Latina. E o que está acontecendo é que o tráfego todos os anos está crescendo. Alguém poderia falar a cada ano cresce menos, já não é um problema. O que passa é que isso em termos de porcentagem. Claro, 1% de 100 petabytes é infinitamente maior do que 100% de 1 gigabyte, né? Infelizmente, os investimentos que têm que ser feitos não é em relação à porcentagem, é em relação ao tráfego real, né? O tráfego absoluto, a quantidade de espectro, radiobases e demais. Então, um pouco a visão da GSMA é convidar a repensar as regras, não, que existem. Provavelmente as regras que começaram há 20 anos atrás e que levaram e que nos trouxeram até onde estamos hoje, não sejam as regras que a gente precisa daqui para frente, para ir onde a gente quer ir. E nosso ponto é justamente a quantidade de conectividade, de qualidade, é um recurso finito. Né? Eu não sou economista, sou engenheiro, mas os economistas sabem bem. Sempre deve existir incentivos para utilizar de uma forma eficiente esse recurso que é finito. Então, nosso convite também para todos os atores do ecossistema digital é repensar as regras para ser mais eficientes no uso desse recurso. E, normalmente, em um sistema de mercado, essa forma é enfrentar uma sinal de preços. Eu sempre coloco as minhas filhas de exemplo. Elas ligam as luzes de casa, mas não desligam não. Por quê? Porque eles não têm que pagar a conta. Eles não têm incentivo para ser eficientes na utilização dos recursos. Então, de novo, nosso convite aí é para repensar as regras daqui para frente, porque no final do dia, acho que todos que estamos aqui acordamos todos os dias para tentar levar mais conectividade, mais rápido, com a maior tecnologia possível, de forma mais com o melhor preço possível, né? Então, e sobre a questão da inteligência artificial, claramente, há 20 anos atrás, provavelmente o tráfego de vídeo era somente 1% do tráfego total, né? Hoje é até 90% do tráfego. E provavelmente hoje não temos muito tráfego de inteligência artificial, mas nossos modelos mostram que daqui a 5 anos, grande porcentagem do tráfego vai ser de inteligência artificial, especialmente gerativa, né? Onde precisa ter perto do usuário uma largura de banda importante. E só para fechar, concordo com a questão dos CDNs. Então, meu ponto é, talvez podemos pensar em ter CDNs a cada cabeceira municipal, ou mesmo ao lado de cada antena, né? Para que usuários de São Paulo tenham a mesma qualidade, a mesma latência que um usuário lá no interior do Mato Grosso. Quando você usa a palavra regras, e ela está perfeitamente aplicada aqui no seu português, não teve nenhuma falha nesse sentido, mas a gente imediatamente associa com uma regulamentação, né? Quando, na verdade, em alguns casos, me parece que uma boa política de boas práticas seria suficiente. Você acha que é possível esse entendimento entre operadoras de telecomunicações, empresas de internet e empresas de IA se dá no nível da pactuação e não da imposição regulatória? Acho que, de alguma forma, a ausência de regras ou a ausência de regulação é também uma regra, né? Então,
diferentes regras não significam mais regulação, pode significar menos regulação. A questão é que hoje existe uma assimetria no poder de negociação, né? E, por exemplo, temos a questão por exemplo, de neutralidade de rede, que provavelmente procurava resolver um problema que eu ainda não sei bem qual era há 20 anos atrás. Então, vale a pena pensar, especialmente em cenários onde os 5G, os próximos Gs, são tecnologias que justamente focalizam em serviços especiais para cada usuário, né? Então, provavelmente existe estão em curso de colisão a interpretação de regras de neutralidade de rede e também os novos serviços. Então, é um convite um pouco a pensar isso e, finalmente, Samuca, um pouco a era da internet romântica acabou, né? Isso já não existe mais. Perfeito. Molon, quero trazer você para o nosso debate. E eu peço desculpas para vocês que eu estou falando, parece que eu tomei uma dose de Voltaren aqui, tá? Mas é porque eu tenho um delay aqui no ouvido, então eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou me atropelar. Então eu falo devagarinho aqui para vocês, mas não tomei remédio nenhum, tá? Não estou alcoolizado, não é nada disso, não. É só para não fazer o problema do sanduíche, ixi. Quem é mais velho aqui já viu esse meme na internet. Tem que ter alguma idade para lembrar dele, porque ele é um dos primeiros, tá? Mas só fazendo esse disclaimer aqui. Molon, trazendo você para o debate, primeiro, essa introdução toda que eu fiz tem muito a ver com essa transformação da AIA para a DIGIA, porque a gente está falando de um ecossistema muito mais complexo e a DIGIA passou a ser uma associação que representa esse ecossistema mais complexo. Queria que você explicasse um pouco o que foi essa transição e aí justamente te trazer a pergunta que é justamente no sentido de que esse ecossistema mais complexo, se ele exige ou não exige atenção e regras, investimentos específicos em vários pontos da cadeia de valor aí do ecossistema digital. Bom, perfeito, Samuca. Primeiro, muito obrigado aí pela introdução. Eu queria agradecer a Brint, na pessoa do Maia, né, que representa a Brint aqui no nosso painel, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns por esse sucesso. Esse sucesso aqui do evento de vocês, ele é um sinal, um espelho do sucesso que é a conectividade no Brasil, graças ao empreendedorismo, à coragem, ao desbravamento de fronteiras pelos pequenos prestadores de serviços de conexão, né? Ou os prestadores de pequeno porte, né? Os PPPs. Parabéns, muito obrigado a vocês por terem tido a coragem de ir aonde aos grandes não interessava ir, aonde não era tão economicamente interessante levar banda larga, vocês levaram. E esse é um dos exemplos de sucesso do Brasil. O Brasil tem muitas coisas que deram certo e uma delas é essa. Aproveito também para cumprimentar os meus colegas de painel aqui, agradecer a presença de todos, o Moreiras, o Lucas, né, que veio participar conosco aqui, o Rafael e o Samuel, que está coordenando os nossos debates. E lutando com delay aqui. Pois é. E realmente eu estava rindo aqui quando eu lembrei do ixi, porque eu sou dessa época. Isso diz respeito a uma coisa que o Maia dizia, né? Conteúdo disponível não é um problema, é a razão de ser da internet. Então, a ideia de apresentar quem disponibiliza aplicações como geradores de tráfego é uma ideia equivocada. São empresas, são empreendedores também, alguns muito grandes, outros pequenos, alguns transnacionais, outros brasileiros, que foram até vendidos para outros países ou se internacionalizaram, mas aplicações que fazem as pessoas querer pagar a conexão, querer pagar a banda larga de um pequeno provedor da Brint ou a banda larga móvel, como a gente paga no nosso celular, né? A DIGIA é justamente a herdeira do legado da AIA, e a AIA era a Aliança pela Internet Aberta. Ela surgiu para defender a neutralidade de redes, e esse é um conceito muito importante para a gente. Isso surgiu para permitir que o usuário escolhesse aquilo que ele quer acessar e não que ele fosse cobrado em função do tipo de conteúdo que ele quisesse acessar. Foi uma grande conquista do Brasil. O Brasil serviu de exemplo para muitos países no mundo que passaram a adotar a neutralidade ou que já adotavam,
mas não garantindo em lei. Então, nós já defendíamos isso como Aliança pela Internet Aberta. E agora a gente ampliou o escopo de atuação da nossa associação, mudou de nome. Ela se chama DIGIA, que significa Aliança pela Infraestrutura Digital e Internet Aberta. Então, a gente mantém a nossa luta em defesa da neutralidade de rede, para que os usuários possam continuar escolhendo que tipo de conteúdo querem acessar, mas a gente tem um olhar agora também para outros investimentos que serão necessários nessa nova era, respondendo a você, Samuel, nessa primeira provocação. E esses investimentos são, sobretudo, de processamento de dados, muito mais do que de conectividade. São desafios que a gente vai ter para garantir, como disse o Lucas, muitas vezes o CDN mais perto do usuário e também incentivar data centers, de forma que o erro está em olhar para essa questão como se isso representasse uma necessidade de estabelecimento de uma regulação para permitir a cobrança por peering, a taxa de rede. Isso seria um erro. Mas é preciso olhar para esses desafios que estão colocados e nos perguntarmos, essa nova realidade demanda o que do Brasil que já acertou em tantas coisas? Demanda, por exemplo, incentivos tributários para importação de equipamentos e construção de data centers e CDNs, por exemplo. Essa é uma necessidade do país. Então, há o que fazer. Facilitar o licenciamento para cabos submarinos, centralizar os pedidos, criar um guichê único para que o pedido para instalação de cabo seja mais fácil. Essa é outra necessidade. Previsibilidade para que investimentos de longo prazo venham para o Brasil em vez de ir para o Chile, ou para a Colômbia, ou para outros países, isso também é importante. Tem uma coisa que não deve ser feita na tentativa de lidar com esse novo cenário. Importar uma ideia equivocada, que é a taxa de rede, que no único país do mundo que foi implementada, a Coreia do Sul, deu errado. Então, o fato da gente identificar que o novo cenário traz novas demandas é correto. A gente só não pode fazer o diagnóstico errado. Senão a gente vai dar o remédio errado, em vez de tratar o problema, a gente vai criar problemas que não existem e não vai resolver os problemas que existem. Então, essa é a resposta da DIGIA para essa questão. Perfeito. Eu queria trazer para a nossa discussão o Juliano, que eu acho que o NIC faz um papel fundamental aí de observação e operação dessa infraestrutura de internet, quando atua no nível dos PTTs, mas vocês também constantemente estão monitorando o que acontece com a rede. Eu queria que você tentasse fazer uma avaliação para a gente, Juliano, se for possível, né? Eu não sei se você tem dados para isso especificamente, mas onde que o Brasil hoje tem gargalos, pensando do ponto de vista da infraestrutura de banda larga e pensando nos novos ofensores de tráfego que a gente vai ter, seja inteligência artificial, seja a ampliação da conectividade significativa, tudo aquilo que pode fazer com que as pessoas usem mais a internet, e acho que os números dos pontos de troca de tráfego público mostram que esse tráfego só cresce, né? Qual que é o diagnóstico que o NIC faz com relação ao status atual da internet brasileira e a complexidade desse ecossistema? Bom, Samuel, obrigado pela pergunta, muito obrigado para a Brint pela oportunidade de estar aqui. Também, como os demais, gostaria de dar os meus agradecimentos. Samuel deve estar com as anotações desatualizadas aí, mas só lembrando, eu sou o Antônio Moreiras, não o Juliano. Perdão, é que eu não passaram o nome correto aqui, eu não anotei de novo, desculpa, o Antônio, imagina, foi mal. O Juliano não pôde vir, eu vim substituí-lo, né? Tentando responder a tua pergunta, a gente tem... Antes disso, eu gostaria de concordar com a visão do Maia, que o Molon também passou, sobre a questão das novas oportunidades que aparecem. Não, realmente é estranho aqui, o delay acho que é bom você tirar do ouvido. Fica parecendo que a gente tomou aqui uma dose de alguma coisa. Bom, vamos tentar. Como assim? Bom, gostaria de concordar
com a ideia de que a inteligência artificial, todas essas novas tecnologias que têm aparecido, novos conteúdos, são como que oportunidades, são atrativos a mais que estão aí na internet, né, que tornam a internet algo mais útil, algo mais interessante para os usuários. E sim, trazem desafios em termos de tecnologia. Uma coisa que a gente está muito atento, mas ainda é como que talvez um desafio futuro, é para a necessidade de grandes transferências de dados entre plataformas de IA diferentes, entre plataformas de cloud e plataformas de IA. Imagina uma empresa que contrata uma determinada plataforma de IA para fazer algum tipo de serviço, mas os serviços dela estão hospedados em outra cloud e ela contrata uma outra IA especializada para, por exemplo, sei lá, fazer vídeos ou voz que estão ligadas naquele outro serviço, e você tem que transferir dados, quantidades enormes de dados de um tipo de serviço para o outro, ali no background, né, na parte invisível da internet que faz as coisas funcionarem. Então, a gente tem estado atento e existe uma discussão internacional sobre isso, e os Internet Exchanges no mundo inteiro têm se preparado para eventualmente terem que fazer ampliações para darem conta dessa quantidade de dados enorme. Mas da mesma forma que o Maia vê isso como uma oportunidade, eu acredito que a gente também vê e vê como um processo natural do crescimento da internet, da evolução da internet. Não vemos algo que esteja assim completamente fora da caixinha ou que seja algo totalmente diferente de tudo que aconteceu nesses últimos anos de evolução, de forma que também não acreditamos aí que sejam necessários processos completamente diferentes para lidar com isso, ou formas de financiamento completamente diferentes das que a gente tem hoje para lidar com isso. E, enfim, por mais que seja interessante ver o regulador zeloso e buscando informações para prever qualquer mudança que haja no mercado que possa prejudicar o funcionamento da infraestrutura digital no país, a gente de fato não vê esse risco e não vê um problema premente agora que exija uma mudança de postura, e muito menos que exija algo como uma taxa de redes, um fair share ou algo do gênero. Porque, na verdade, o que parece aí que com essa tomada de subsídios nova, a gente está trazendo de novo essa ideia com uma roupagem diferente. Isso já foi discutido mais do que uma vez aqui, mesmo em tomadas de subsídio pela Anatel, e agora se traz essa roupagem de vamos regular, se for necessário, um cliente de telecom que está lidando com a operadora de telecom. Vamos regular essa relação entre cliente e fornecedor de telecom, quando na verdade nem é isso, porque quando a gente tem uma operadora fornecendo internet, ou tanto uma operadora pequena, como um provedor regional, como uma operadora grande, ela tem aí dois papéis, certo? Ela tem o papel de empresa de telecomunicações, que tem o meio de telecomunicação ali na mão dela, mas ela tem também o papel de serviço de valor adicionado, que é levar a própria internet, né? Eu acho que isso, do ponto de vista regulatório aqui no Brasil, está bem definido na norma 4, no artigo 61 da LGT, esse papel do SVA. E o provedor de internet, ele em si, é um serviço de valor adicionado em cima de telecomunicações. Então a gente está falando de uma relação entre uma empresa que presta um serviço de valor adicionado, um sistema autônomo na internet, com outras empresas que prestam outros serviços de valor adicionado do ponto de vista aí na ótica de telecomunicações. Então não é uma relação entre um fornecedor de telecomunicações e um cliente de telecomunicações,
é uma relação entre diversos sistemas autônomos que estão ali fazendo peering, que estão ali criando estruturas de infraestrutura de internet que não são infraestrutura de telecomunicações, como CDNs, e criando esses relacionamentos para que a rede consiga funcionar e fazer frente a esses novos desafios, como foi feito até o momento. Então a gente vê isso funcionando bem e não vemos aí uma necessidade de voltar a discutir essa questão da taxa de redes, ou pelo menos não achamos isso uma boa ideia de um ponto de vista técnico, porque todo esse ecossistema tem seus meios para conversar e para negociar entre si, e do nosso ponto de vista a gente acha que isso tem funcionado bem, com uma regulação mais leve, com uma mão do governo mais leve, dando mais liberdade para o ecossistema digital se autorregular e se desenvolver. Perfeito. Eu queria trazer agora a Bert para o nosso debate, e a Bert ela tem dois papéis aqui, né, nessa nossa discussão. Uma delas é falar do presente como uma grande usuária da infraestrutura, quer dizer, não a Bert especificamente, que a Bert é só uma associação, mas os associados da Bert como grandes produtores de conteúdo, que são grandes usuários também da infraestrutura digital, porque muitos deles distribuem os seus conteúdos através das redes. São milhares aí de rádios que já estão na internet, de emissoras de televisão que têm aplicativos na internet, enfim, para vocês esse é um tema que é relevante também. E o outro é o futuro, né? Quando a gente fala de TV 3.0, a gente está falando dessa convergência entre a radiodifusão e a banda larga, a gente está falando da convergência do broadcast com a broadband, né? Que é como o pessoal costuma resumir aí a TV 3.0. Então eu te pergunto, Rafael, tendo essa perspectiva, qual que é a preocupação que a Bert tem hoje com relação à sustentabilidade do uso da infraestrutura e da necessidade de investimento na infraestrutura de dados como um todo? Porque vocês também vão precisar cada vez mais de data centers, vão precisar cada vez mais de infraestrutura de cloud, de infraestrutura de transporte de longa distância. Então, como é que hoje o setor de radiodifusão se vê diante desse universo, desse ambiente, e projeta o futuro, principalmente considerando a TV 3.0, que vai ser um fator que vai demandar de vocês estar conectado a essa rede de dados necessariamente. Boa tarde a todos. Obrigado, Samuel. Eu estou aqui representando a Bert no lugar do presidente executivo, Cristiano Lobato Flores, e é uma satisfação estar aqui com essa composição, com os meus colegas, que também cumprimento. E já indo direto ao assunto, para a gente não perder muito tempo também, me parece que foi unânime aqui que todos concordam que taxação de rede nesse momento não é o ideal. Não sei se o Lucas concorda 100%, mas ele trouxe uma abordagem um pouco diferente sobre isso. Mas também não bateu o martelo na questão impositiva, né? Como foi dito pelo Samuel, a radiodifusão tradicional ela não utiliza internet para chegar na casa de um ouvinte, do usuário, seja por meio da televisão ou por meio de rádio, né? São sinais que são transmitidos, mas existem algumas emissoras hoje que já atuam mais fortemente no meio digital, tanto TV como rádio também, já fazendo a sua transmissão simultânea na internet. A gente concorda aqui que primeiro tem que se diagnosticar o problema, né? Até então não se vê isso diagnosticado. Existe uma falha de mercado que justificaria uma taxação da rede? Não tem isso ainda. Para depois pensar em um diagnóstico regulatório, né? Como isso poderia ser feito, como isso funcionaria, sem impactar também no desenvolvimento, na inovação dos serviços, tá? Eu quero trazer o assunto que é mais atual para a gente aqui do setor de radiodifusão, que é a TV 3.0. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de ler ou assistir algum vídeo institucional que explicasse um pouco o que é a TV 3.0, mas basicamente a TV
3.0, ela é a próxima geração da televisão aberta brasileira. Ela continua aberta, ela continua livre, ela continua gratuita. Não, chega na casa da pessoa sem precisar contratar um plano, assinar, ou fazer uma assinatura. Só que ela passa agora a pegar algumas funcionalidades de internet, de aplicativos. E isso é um movimento saudável, é um movimento bom e necessário para se acontecer, porque a radiodifusão também precisa se atualizar para não ficar para trás, né? A TV 3.0, basicamente, ela vai melhorar a experiência do usuário, ela vai ser mais interativa. Nós vamos ter a possibilidade de ter publicidade segmentada, a gente vai poder fazer compra pelo controle remoto. Numa partida de futebol, eu posso escolher a câmera, a imagem que eu quero assistir, não estou gostando da que está sendo transmitida, então vou lá e troco. Consigo participar de enquete e também melhora a questão de áudio e de imagem também. Obviamente, a TV, com essas características, para funcionar, ela também precisa usar a rede. Ela vai ser uma TV conectada. E aqui a gente chama atenção mais uma vez que isso não é argumento suficiente para justificar uma taxação ou uma alteração da cobrança de rede. Ou seja, do ponto de vista de vocês, a TV 3.0 não vai trazer nenhum elemento novo nessa equação que justifique você ter uma rediscussão sobre um modelo de remuneração pela troca de tráfego. E aí, para a gente finalizar, porque nós já estamos aqui há 30 segundos, então vai dar só para vocês fazerem uma passada final de despedida, e eu coloco como provocação para essa despedida, para essa rodada final, que vocês avaliem justamente a última tomada de subsídios da Anatel sobre o regulamento de deveres dos grandes usuários, se vocês consideram que a Anatel fez as perguntas corretas, se essa tomada de subsídio é desnecessária. Eu acho que, de alguma maneira, o Moreira já trouxe a resposta dele, mas você pode complementar. Maia também, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Começando contigo, Lucas, qual que é a tua leitura sobre essa tomada? Obrigado, Samuel. Acho só reagir a alguns dos conceitos, né? O primeiro é que acho que a discussão não é taxa de rede sim, taxa de rede não. A discussão é como criamos os incentivos para um uso suficiente de um recurso limitado, como são as redes de telecomunicações. Mesmo assim, a gente não quer que mais regulação. Provavelmente o que a gente tem que fazer é tirar a regulação, que é o que talvez criou assimetrias para poder ter acordos, né? De novo, eu gosto sempre de colocar essa pergunta aí, mas qual é a falha de mercado que se quer resolver? Qual foi a falha do mercado que quis ser resolvida lá com a neutralidade de rede? Não tinha nenhuma. Mesmo assim, hoje não tem neutralidade de rede dos Estados Unidos. Tinha, não tinha. Alguém morreu, algo aconteceu, não aconteceu nada. E mesmo também, finalmente reagir, foi traduzido, se fala? Sim? A questão acho interessante a questão do Coreia do Sul, porque a gente vai publicar, só que se fala muito disso, mas sem dados. A gente vai publicar daqui a pouco uma análise do que foi feito aí. Achamos que cada país é diferente, a gente não está pensando que essa solução tem que ser a mesma para todos os países são diferentes, mas só alguns dados. 99% de cobertura 5G, o 5G mais rápido do mundo, um ecossistema vibrante de criação de conteúdo, skill game e demais. Cara, eu gostaria de ter um país como esse, né, em termos de economia digital. Então, a gente vai publicar daqui a pouco a análise que foi feita com dados sobre o caso da Coreia. E, finalmente, para fechar sua pergunta, acho que não vou opinar sobre se as perguntas são corretas ou não. A gente vai contribuir e trazer novos dados para essa conversa de novo, que não é taxa sim ou taxa não, é repensar as regras para entender se precisamos novas regras para ir para onde a gente quer ir, que são diferentes ou que as regras que foram utilizadas até hoje. Perfeito. Maia, você quer comentar um pouco sobre essa tomada de subsídios e já se despedir?
Na verdade, em termos de tomada de subsídio, o que me preocupa mais não é a tomada em si, né, que eu acho que é importante a Anatel fazer esse levantamento das necessidades, mas eu creio que existe aí uma mistura de temas dentro dessa tomada, de temas totalmente diferentes, né, que tem que ter diagnósticos diferentes. E isso me parece um pouco temeroso ser uma coisa só, como se fosse um problema só. São problemas distintos, né? Então, isso me parece o principal problema dessa tomada de subsídios, é essa... Trazer elementos novos ali. Essa mistura, ela é bastante, né, preocupante. Com respeito a essa questão da taxa de rede, né, eu acho que o que deveria haver, assim, a pergunta é, quem deve pagar mais é o criador do conteúdo e tudo mais? Não, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito superficial, e sim, primeiro, se existem dados concretos sobre congestionamento de rede criado por esse conteúdo, como são esses dados e se eles não são resolvidos pelos CDNs, pelos pontos de troca de tráfego e outros meios, que não seja simplesmente instituir um pedágio na internet para tentar suprir um problema que não está totalmente diagnosticado. Então, me parece esse o principal problema com relação a essa tomada da Anatel. Perfeito. Moreira? 2 comentários rápidos. Um sobre a neutralidade da rede. A neutralidade da rede é um dos princípios defendidos pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil. E por que ele é importante? Ele é importante porque é importante que a internet seja uma só. A internet seja única. Que a experiência dos usuários ao acessar a internet seja igual para todos. Não igual, porque cada um vai ter o seu jeito de usar, mas que as oportunidades de uso sejam iguais para todos. Então, a gente não quer um fornecedor de internet que forneça um pedacinho da internet ou outro pedacinho da internet. Sobre a tomada de subsídios, sim, eu acho que eu já comentei na minha resposta anterior. Eu acho que um ponto é importante em relação à questão da taxa de redes que eu vejo. Talvez a gente precisasse fazer uma discussão mais estratégica sobre isso daí. Porque a gente tem uma série de tecnologias que são usadas para levar a internet até o usuário final. Então a gente tem, por exemplo, os provedores de acesso, os regionais, com internet fixa, atendendo talvez mais de 60% hoje da população brasileira, e que estão ok, que estão bem, que estão crescendo e que estão prestando um bom serviço. E a gente tem um setor que é a internet móvel, que parece que está com dificuldades de financiamento e procurando aí formas de rediscutir isso. E a gente precisava estrategicamente ver o que seria melhor para o país na distribuição de tecnologias. Isso também esbarra na questão dos 6 GHz para o Wi-Fi ou para a telefonia móvel. Então, tem parece que uma discussão subjacente a essa tomada de subsídios e a outras que foram feitas, que talvez não esteja sendo feita publicamente de uma forma bastante aberta, e não sei se ela deveria ser feita pelo regulador, ou se ela deveria ser feita pelo executivo ou pelo legislativo, mas talvez a gente precise fazer essa discussão estratégica de como que a gente quer levar a internet, o que é melhor para o país aqui, para a gente ter mais clareza nessas discussões aí mais pontuais. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Molon, falando sobre essa última tomada de subsídios, qual que é a avaliação que vocês fazem? Vocês já devem ter dado uma olhada aí nas perguntas, né? E qual que é a sua conclusão desse debate? Bom, primeiro a gente quer saudar a Anatel mais uma vez por abrir uma consulta, portanto, por seguir o procedimento correto, que é fazer uma análise de impacto regulatório, fazer as perguntas certas antes de tomar qualquer decisão, e também de ter feito tomadas de subsídios anteriores. Isso eu acho que é um ponto positivo que nós da Dija queremos destacar. Por outro lado, o conceito de grande gerador de tráfego é um conceito que, no nosso entendimento, não encontra amparo na LGT, e nós sequer consideramos que os provedores de aplicações são geradores de tráfego. Eles disponibilizam conteúdo que é demandado pelo usuário.
quando eu clico numa série de um streaming, eu estou pedindo para assistir aquilo. Nunca aconteceu de eu ligar a televisão e começar a passar uma série que eu não tivesse pedido. Nunca houve. Eu tenho que escolher, demandar. E, aliás, eu assisto essa série pelo streaming através do download que eu pago na banda larga que eu tenho na minha casa, né? Ou na banda larga que eu tenho no meu celular. E aí tem franquia de dados. A minha, por exemplo, acabou agora há pouco. Já tive que pagar mais aqui para poder acessar. Descobri, Tobias, qual era o problema que estava acontecendo na minha internet. A franquia de dados foi alcançada aqui no celular. A Anatel toma decisões corretas. A decisão correta de não ter franquia de dados, por exemplo, na banda larga fixa. Uma decisão técnica. Eu espero que essas decisões também da próxima consulta pública sigam a história da Anatel, tenham fundamentos técnicos e não importem uma solução que, por todos os dados que a gente acessou até agora, foi uma solução ruim lá na Coreia do Sul. Uma internet mais cara, pior, e que levou a uma saída de empresas da Coreia do Sul. A gente, naturalmente, vai avaliar esse estudo que vai ser lançado em breve pela GSMA para contra-argumentar com os dados que a gente tem, que são opostos a esses. No nosso entendimento, a taxa de rede é uma má ideia, por isso nenhum outro país copiou e a gente não gostaria que isso fosse trazido para o Brasil para não estragar o que funciona. A gente tem que consertar o que não funciona. O que funciona no Brasil, não vão mexer. Em time que está ganhando, a gente diz aqui, não se mexe. Então a gente não quer mexer e importar essa ideia ruim para o Brasil. Perfeito. Para a gente fechar, Rafael, não sei se especificamente vocês chegaram a analisar já essa tomada de subsídio, até porque não é o objeto do setor de radiodifusão, mas qual que é a preocupação que fica aí para vocês no futuro? A gente acompanha essas tomadas de subsídio da Anatel. Percebe-se que a taxação de rede não é objeto dela, diretamente falando, mas ela me parece que tem uma intenção de trazer as condições para tratar do assunto, né? Ela, ao mesmo tempo que fala de deveres dos usuários, ela também tenta coletar dados sobre o tráfego, né? Sobre o tráfego e aprofunda a análise das relações econômicas entre os agentes do ecossistema. Então, acho que, meio que indiretamente, ela também está aí se preparando para tratar sobre o assunto. Perfeito. Gente, eu agradeço a participação de todos vocês. Peço uma salva de palmas para os nossos debatedores aqui. A gente está um pouco estourado no tempo, não dá tempo de fazer mais perguntas, mas acho que deu para a gente passar os principais pontos desse debate. Agradeço mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau.